A sexta. Vamos para a última. Pode ficar tranquilo, temos 10 minutos. Análise cuidadosa a respeito das interações atômicas, ou seja, ligações químicas no caso, nos permite compreender por que determinadas substâncias possuem certas propriedades, como condutividade térmica, condutividade elétrica, solubilidade em água, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. A respeito dos seguintes compostos, NaCl, HCl3, CF2, CO2, água e amônia, podemos dizer que todos possuem forte caráter covalente, todos possuem forte caráter iônico, fulano, ciclano e beltrano possuem caráter covalente, apenas esses possuem caráter covalente, perdão, apenas NaCl, caráter iônico e covalente. Vamos lá. É importante que você guarde o seguinte, nem toda ligação química, nós somos muito, como eu diria, muito viciados nesse contexto. As ligações químicas não são de todo iônicas e também não são de todo covalentes. Ligação química, interação entre átomos, ela exibe um forte caráter iônico, um forte caráter covalente. É uma tendência natural, e eu repito, é uma tendência natural que os compostos de caráter iônico sejam formados por metais com ametais, é uma tendência natural, e é também uma tendência natural que sejam metais interagindo com hidrogênio. Repito para você, é uma tendência. Os compostos de caráter iônico tendem a ser constituídos de metais com ametais e metais com hidrogênio. Por quê? A tendência natural do metal é perder elétrons. Ele tem uma baixa energia de ionização, tá certo? Então a tendência natural dele é perder elétron. O ametal, por outro lado, tem uma tendência natural de receber elétron. Ele tem uma alta afinidade eletrônica. Então aqui, como se diz, nós estamos juntando a fome com a vontade de comer. O metal tem uma baixa energia de ionização, uma energia muito pequena para que esse elétron se vá, para que ele saia, e os ametais têm uma afinidade por o elétron muito grande. Então, como eu tenho uma baixa energia a ser absorvida e tenho uma alta energia a ser liberada, esse processo é termodinamicamente viável. Quando é que ele é termodinamicamente viável? Quando a energia de ionização é baixa e a afinidade eletrônica é alta. Esses parâmetros aqui, eles são nortes, eles são, digamos assim, uma boa ideia de que a ligação tem caráter iônico. Caráter covalente, por outro lado, é o tipo de ligação que ocorre entre ametais com ametais, tá certo? Ametais com ametais e ametais com hidrogênio. E aí, não sei se você lembra, mas quando, se fala de ametais e ametais com hidrogênio, nós temos uma pequena incompatibilidade. Ambos têm afinidade por elétron, ambos querem receber elétrons. Então temos um problema. Ele quer receber, ninguém quer doar. Temos aí que conciliar essa situação. Nós temos que chegar numa situação de consenso. E como se chega nessa situação de consenso? Compartilhando. Então, a ligação covalente se caracteriza exatamente pelo compartilhamento, Perceba que nós temos aqui duas espécies que não têm uma tendência em perder elétron e outra em ganhar. Ambas querem ganhar. Se a tendência natural é de que ambas querem ganhar, elas vão negociar essa situação. Elas vão compartilhar. Então, é muito comum, é muito frequente que você reconheça compostos de caráter iônico como metais e ametais e metais e hidrogênio, lembrando que é uma condição razoável que a energia de ionização seja baixa e a eletroafinidade seja alta. No caso, a energia de ionização para o metal e a afinidade eletrônica para o ametal. E no caso de ametais e ametais com hidrogênio, essa tendência não resolve porque a tendência natural deles é receber elétrons. E aí, nós temos aqui algumas substâncias. Nós temos cloreto de sódio, nós temos cloreto de alumínio,
nós temos fluoreto de cálcio, nós temos CO2, água e amônia. E aí o que acontece, pessoal? Vamos julgar aqui esses itens, tá? Uma dica do fundo do coração para você, para a gente encerrar nosso encontro com chave de ouro. Lembre, ametais com ametais e ametais com hidrogênio são substâncias de caráter covalente notório. Quais são essas substâncias? CO2, água e amônia. São substâncias de caráter covalente notório. Nós estamos falando aqui de ametais, nós estamos falando de ametais com hidrogênio, ametal com hidrogênio. Caráter covalente típico, específico. Muito bem. Você tem aqui o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, gente, uma das substâncias iônicas mais conhecidas da face da Terra. O sódio, metal alcalino, uma tendência gigantesca de perder elétrons, e o íon cloreto, derivado de um halogênio, que tem uma afinidade eletrônica significativa. É um composto de caráter iônico típico, tal qual seria o fluoreto de cálcio. O fluoreto de cálcio é uma substância de caráter iônica, também por se tratar de um metal alcalino terroso, uma baixa energia de ionização, e flúor, que é o elemento de maior afinidade eletrônica que nós temos na periodicidade. Então aqui nós temos substâncias de caráter iônico típico e notório. Nós temos aqui substâncias de caráter covalente típicas e notórias. Onde o bicho pegou? O cloreto de alumínio. Muito cuidado com o cloreto de alumínio. Por quê, professor? O alumínio é um metal. O íon cloreto deriva de um metal. E aí você pensa, ah, professor, então o cara é de caráter covalente. Não, há uma restrição. O cloreto de alumínio é de caráter, aliás, seria de caráter iônico? Não, ele não é de caráter iônico, perdão, ele é de caráter covalente. Por que ele é de caráter covalente? Onde é que o bicho está pegando? O alumínio não tem uma energia de ionização assim tão pequena. Tá? Então, a energia de ionização do alumínio, ela é significativa, ela é expressiva. E quando essa energia de ionização para arrancar esses 3 elétrons é expressiva, é significativa, inviabiliza a formação de uma ligação iônica. Inviabiliza. Como a energia de ionização dele é alta, essa energia de ionização alta, ela torna inviável a formação de uma ligação iônica comum. Portanto, o cloreto de alumínio, quando isolado, e eu repito, quando isolado, o cloreto de alumínio, meus queridos, tem caráter covalente. Quer dizer, professor, que em nenhuma hipótese o cloreto de alumínio terá caráter iônico? Não. Queria que você observasse o que eu disse. Eu disse e vou repetir. Isolado, sozinho, bonitinho, ele tem caráter covalente. Mas o cloreto de alumínio pode exibir caráter iônico quando dissolvido em água. Quando dissolvido em água, ele exibe caráter iônico, porque a água vai ajudar na questão da ionização do alumínio. Ela vai contribuir na questão da ionização do alumínio. Cloreto de alumínio, caráter covalente quando isolado. Cloreto de alumínio, caráter iônico quando dissolvido em água. E aí, levando em consideração essa conjuntura, essa abordagem, você vai ficar com o item correto como sendo o item E. Apesar de ser formado por um metal e um ametal, cloreto de alumínio possui caráter covalente, onde você ressalte aí no seu material que esse caráter covalente somente quando o cloreto de alumínio está isolado. Se dissolvido em água, esse cloreto de alumínio terá caráter iônico, tá ok? Então, essa questão da interação dos átomos, essa questão das forças interatômicas, das ligações químicas, ela tem que ficar muito clara. É uma tendência, mas essa tendência apresenta algumas distorções e o cloreto de alumínio é a mais conhecida, é a mais famosa das distorções que eu posso abordar para vocês, tá ok?